Para você que nos acompanha através da Rádio Engazeira AM no programa Cidadania Ativa e a todos os internautas que a partir de agora no YouTube e no Facebook nos acompanham, nessa véspera de Natal, o convidado de hoje é Dr. Ilan, né, que atua aqui, médico aqui em Paulistana, acompanhado também de sua esposa, enfermeira Ilmara, né, que vai estar aqui, né, falando um pouco sobre a trajetória, né, dele, né, também de como tem atuado aqui na nossa cidade, seu empreendimento, né, tanto agora como também para o futuro, né. Então, não continue ligado, você que está na rádio até às 14 horas, como também a todos os nossos internautas seguidores nas redes sociais, para esse bate-papo aqui, mais um episódio do podcast Cidadania do Amanhã, né, trazendo aqui pessoas, né, que o podcast tem a intenção de trazer pessoas, né, que possam motivar e inspirar outras pessoas, principalmente para o desenvolvimento e o crescimento aqui de Paulistana, mas também da região. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, desejar um Feliz Natal a todos, a sua família, você que está nesse momento almoçando, ceando com sua família, está assistindo esse episódio. A gente pensou nesse episódio com muito carinho, trazendo justamente uma família que vem crescendo aqui na cidade, trazendo pessoas que são relevantes. E a gente sempre conta com a ajuda de vocês para esses episódios estarem acontecendo e sempre com a ajuda dos nossos patrocinadores, da Sopostos, por exemplo, também, nosso amigo Itemar, nosso amigo Júnior, a Mega Sorte Lotéricas, nosso amigo Thales, grande abraço Thales, e dentre todos os outros patrocinadores que apoiam esse projeto que acontece todos os domingos há mais de um ano, levando conhecimento, trazendo pessoas aqui para estarem contando suas histórias. E hoje, um episódio especial, a gente queria contar a história justamente dessa família aqui, bem especial. E aí, já queria passar a palavra tanto para o Ilan como para a Ilmara, para que eles se apresentassem, falassem quem são, de onde são, de que família são, quais suas origens. Tá falando um pouquinho de cada um aqui. Bora lá, Ilan? Bora lá, Ilmara? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Ilan Kermerson Andrade Gomes de Freitas. Um pouquinho difícil, né? Um pouco difícil, um pouco grande o nome. Eu sou natural de Recife, Pernambuco, né? Sou natural de lá. Cresci 2 anos da minha vida em Aliança, que é uma cidade que fica mais perto ali de Goiânia, perto ali da Paraíba. Depois desses 2 anos da minha vida, me mudei para Carpina, que eu fiquei até os 16 anos lá. Que era a terra original da família do meu pai, né? E eu terminei o 3º ano na cidade de Carpina, fui fazer cursinho em Recife, fiz ainda 1 ano de odonto lá em Recife também, e logo em seguida eu passei para medicina na Univas, aqui em Petrolina, onde eu praticamente resido agora com essas idas e vindas desde 2009, né? Desde 2009. Me formei na Univas em 2014, né? E cheguei aqui na cidade de Paulistana em 2015, começo de 2015. Né? Sou filho de 2 professores. Meus pais eram filhos de agricultores, todos 2, ambos os primeiros a ser formados na sua família. E sempre falaram assim, sobre o estudo, sobre a questão de chegar longe através do estudo, através do esforço e do estudo. E desde pequeno busco, sim, a questão de estudar, a questão de me esforçar, de batalhar, de buscar algo sempre mais. E acabei vindo aqui para Paulistana, atrás de Ilmara, em 2015. Não vou para entrar na medicina, não. Desde 2015, a gente reside aqui, né? Graças a Deus, é uma cidade que me acolheu muito bem, né? É uma cidade que hoje eu considero meu lar, realmente. Paulistana, gosto muito das cidades da região como um todo, né? Como vocês bem sabem, né? Que a gente tem clínicas também na região. E aqui me apeguei muito ao Piauí, ao povo do Piauí, que é um povo muito acolhedor, hospitaleiro, né? E assim, a minha esposa, né? Graças a Deus,
o Júnior falou, estão crescendo em número também, né? Que temos já 3 filhas, exatamente. Né? Mas paramos por aí, né, amor? Deus proverá, né? E hoje aqui na cidade a gente atua só na rede privada, né? Mas eu sou concursado aqui na cidade paulistana, né, pelo posto de saúde, lá no posto do Triângulo, onde a gente se conheceu, né, trabalhando junto. E por motivos de... Assim, Deus foi mostrando o caminho. Hoje a gente atua só na rede particular. Mas o nosso objetivo é sempre levar um acolhimento, levar uma saúde de qualidade, trazer melhoras da qualidade de vida para todos, né? Uma saúde humanizada, né? Uma saúde humanizada, verdade, verdade. Nesse caso, hoje vocês atuam com serviço privado em quantas cidades? Hoje nós atuamos aqui na cidade paulistana, na cidade de Betânia e na cidade de Queimada Nova, né? Mas já teve um período que a gente atuou em mais cidades, né? Em bastante cidades. Hoje, até a correria do dia a dia, a quantidade de pacientes também, graças a Deus, também não permite a gente se deslocar tanto. Também, né? E a gente acaba tendo que ficar mais dias aqui em Paulistana. Queimada Nova, normalmente a gente vai 1 a 2 dias por semana para lá. E Betânia 1 vez na semana também, na cidade de Betânia. A clínica de Betânia, por incrível que pareça, foi a primeira que a gente colocou no meados de 2019. Foi a primeira clínica. Muita gente diz assim, rapaz, tu é louco, como é que tu bota uma clínica em Betânia, tudo. Mas deu certo. Deu certo. E graças a Deus a gente Deus vem abençoando muito, né? Vem abençoando muito a gente, né? Graças a Deus temos saúde, né? Temos disposição para trabalhar todos os dias, né? Gostamos de acordar cedo, né, amor? Pois é, eu vou só me intrometer aqui um pouquinho, porque ele falando aí da trajetória dele, tem uma parte da trajetória dele que eu acho muito interessante até para incentivar outros jovens que acham que porque não tem condições financeiras ele não pode ter o curso que ele deseja, né? E eu queria até que tu falasse essa parte, amor, que quando foi fazer vestibular, tu fez primeiro para biologia, não foi? Foi. Não, para falar a verdade, assim, 2005, né? Ou foi fisioterapia, né? Isso, fisioterapia. 2005. O vestibular a gente decidia ali fazer em meados de setembro, fazer inscrição, essas coisas. Isso. Naquela época não era Enem ainda, né? Foi na Federal, não foi? Isso. De Pernambuco. Aí eu passei para fisioterapia, né? Sendo que no dia 15 de novembro de 2005, eu lembro como hoje, que era no feriado, a gente estava almoçando na casa da minha tia, né, que acho que até muitos aqui já conheceram minha tia, que ela vem aqui, meus primos também. Então a gente estava almoçando na casa da minha tia e meu pai teve um mal súbito nesse dia, ele teve uma parada cardíaca nesse dia. E eu tinha 16 anos, né, 2005, e todos saíram correndo, desesperados, né, e já tinha praticamente essa altura mesmo, assim. Eu botei meu pai assim no braço, ele caiu no meu braço, ele estava sentindo mal, ele caiu no meu braço. Eu botei meu pai no chão e comecei a fazer massagem cardíaca, boca a boca, massagem cardíaca, e ele voltou, né? Ele voltou. E a gente levou para o hospital, fomos para Recife e tudo, e ele sobreviveu, né? E os médicos me elogiaram, me parabenizaram pela atitude. E nesse dia eu decidi ser médico. Que incrível. Foi. Nesse dia. Então, para falar a verdade, na época do terceiro ano, eu fiquei muito assim, em fazer fisioterapia e fazer matemática, né? Que naquela época estava começando Olimpíadas Brasileiras, essas coisas, e eu fui para as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, essas coisas. 2005, engenharia não era bem vista ainda, né? Já estava naquela queda, assim. Então, eu tinha meus professores de física, matemática, e assim, não, faça essa parte de exatas, você vai se dar bem. E eu fiquei muito naquilo. Fisioterapia era um curso até novo, né, naquela época. Era bem visto. E eu disse, rapaz, acho que eu vou fazer fisioterapia. Passei para fisioterapia. E quando eu recebi o resultado, eu olhei para o meu pai, olhei para minha mãe e disse assim, eu não vou cursar.
Aí meu pai, até eu lembro, tudo dele, ele falava muito assim, né? Poxa, você é filho de trabalhadores, de pessoas que não têm essa condição toda para você fazer cursinho, vá para a faculdade. Eu disse, pai, não é o que eu quero medicina. Aí eu não dizia para eles, para falar a verdade, eu nunca disse para eles, né? Isso foi um trabalho muito assim, interno meu, depois que hoje eu consigo, como é que eu posso dizer assim, externar essa parte. Mas foi um trabalho muito assim interno, né, de conseguir externar tudo isso. E eu não dizia para eles, assim, o porquê eu não queria fazer fisioterapia, né? E eu dizia assim, não, eu vou fazer medicina, vou fazer o vestibular para medicina. Aí eu fui fazer o vestibular no BJ, que é o pré-vestibular, no caso, Birô Jurídico lá em Recife, que era a escola do Janguier, que é o dono da Maurício Nassau, né? Na época, a Maurício Nassau estava naquele crescimento ainda, não era o que é hoje, né? E eu fiz o cursinho para medicina, 2006, não passei, né? Em medicina. Aí passou para odonto, né? Não, aí em 2007 eu fiz cursinho de novo, aí meu pai olhou para mim e disse assim, meu filho, é muito caro, a gente mantém cursinho, manter em Recife, tudo é muito caro. Não dá pra gente ficar pagando essas isoladas. Faça outro curso. Ou, pensando nos meus pais, eu decidi fazer odonto, né, e biológicas. E passei, né, em odonto e passei em biológicas. Na época eu passei em odonto na UPE, na Universidade de Pernambuco, e biológicas na Federal. A Federal sempre começou muito mais tarde, assim, né? Então eu comecei cursando odonto, né? E eu acabei gostando do curso de odonto, né? Tudo. E quando fui para ver o que eu iria decidir, quando começou as aulas de biológica, eu optei por ficar em odonto. Sendo que, por incrível que pareça, isso era já o ano de 2008, né? Foi um ano de mudança de currículo, né? Daquela época. E a gente tinha aulas de vivência, né, para acompanhar dentistas, para você já ir vendo desde cedo Era no âmbito hospitalar. Você já ia se inserindo no serviço desde cedo. Parte prática. Isso. Mas era só observacional, né? A gente não sabia de nada ainda. Era só observacional. E naquele período, eu fui sorteado para uma maternidade. Uma maternidade chamada Barros Lima, né, que fica lá em Recife. E era eu acompanhando o dentista e de olho no médico. Aí a gente ficou de plantão, eu e uma colega, né, aquele dia a gente ficou, e eu cheguei em casa e eu olhei para os olhos do meu pai, para os olhos da minha mãe e disse assim, eu vou fazer vestibular de medicina de novo. Aí meu pai olhou para mim e falou com essas seguintes palavras, você é filho de pobre, certo? Filho de pobre, quando entra numa faculdade pública, só sai formado. Eu não tenho condições de pagar outro cursinho para você. Aí eu olhei para ele, eu tinha 17, 18 anos, né? Olhei para ele e disse assim, mas eu não estou pedindo dinheiro, senhor. Eu estou dizendo o que eu vou fazer. Aí eu fui sozinho lá no meu antigo cursinho, né? Aí eu cheguei pro meu professor, eu disse assim, professor, eu decidi fazer vestibular de medicina novamente. Aí ele disse, muito bem, irmão, sua nota é muito boa, tá? Vai dar certo. Aí eu disse, sempre tem um problema. Eu não tenho condições de pagar, né? Meu pai disse que não vai pagar para mim. Meu pai não quer que eu saia do curso de odonto. E eu não tenho condições de pagar as matérias, né? No caso a gente chamava naquela época isoladas, né? Não sei nem como chama hoje em dia, né? E naquela época tinha assim as específicas, né? No caso para medicina era física, química, biologia, né? E no caso a parte de redação e literatura, né? E português. E essas três matérias, né, junto com matemática, sempre foram meu forte, né? O meu fraco, por que pareça, era a redação. sempre foi o meu forte. E eu cheguei para o meu professor, no caso que ele era o gestor, professor de química, e ele disse, Lolan, eu te dou a bolsa,
eu vou conversar com o professor de física, eu mesmo converso com o professor de física, e pode ter certeza que a bolsa é sua. O professor de matemática, se você quiser, a bolsa também é sua. Eu já tenho uma certa amizade com o professor de matemática, né? E eu disse, não, eu quero também matemática. E o professor de química, de biologia também, a bolsa é sua, das 4. E eu ainda vou te dar uma monitoria. Eu disse, monitoria, professor, mas eu ainda faço faculdade, como é que eu vou dar de conta? Ele disse, você sai da faculdade de que horas? Aí eu disse, professor, saio 5h30 da faculdade. Entrava 7 horas, saía 5h30 da faculdade. Ele disse, pronto, as aulas aqui começam 7 horas. Da UPE para onde era minha isolada, ali em Recife, a UPE ali fica no Santa Amaro, né? Aí tem ali a parte no caso do Recife é CELP, né? Que é, no caso aqui é a GESPISA, né? A GESPISA, né? Lá andava assim 1,5 km mais ou menos, uns 20 minutos caminhando, né? Eu chegava na minha isolada. Eu disse, eu chego aqui 6 horas, tiro as dúvidas dos alunos, né? Das 6 às 7, e 7 horas eu vou para aula. E ficava de aula até 10 horas, chegava em casa ali umas 11 horas mais ou menos, né? Quando pegava o ônibus, jantava, estudava no caso a questão do cursinho, né, para a questão de fazer o vestibular, e ainda tem que estudar para o odonto também, né, e tem que acordar cedo, né, porque tem que sair de casa muito cedo, porque se eu pegasse o ônibus 6h20 eu chegava às 7 horas na faculdade, se eu pegasse o ônibus 6h30 eu chegava às 8 horas na faculdade, do trânsito do Recife, né, e eu cheguei para ele e disse assim, professor, mas eu preciso também ter aula do professor de literatura e redação. Ele disse, Willan, tem um problema. Ele disse, qual é, professor? Esse professor é novo, mudou o professor, e eu não tenho muito contato com ele, então eu não vou me comprometer em falar com ele. Se você quiser falar com ele, você pode falar, eu digo a ele que tem um aluno querendo falar com ele. Eu disse, professor, me fala como é o nome dele. Aí ele fez assim, é professor Robson, né? E eu cresci minha vida, feito eu falei aqui para vocês, meu pai era professor, né? E meu pai era muito assim, storyteller, né? Ele era contador de histórias, né? E meu pai cresceu falando de um aluno dele, que agora era professor em Recife, né? Com o nome Robson, que era professor de literatura em Recife. E eu não perguntei nada ao meu pai, eu fui conversar com ele. Eu disse, professor Robson, tudo bom? Meu nome é Willan, eu queria falar com você. Professor, eu estou pedindo ao senhor a bolsa na sua isolada. Ele deu um sorriso de canto, assim, para mim. Eu já consegui bolsa em 4 matérias aqui, consegui a monitoria aqui também, mas eu preciso da bolsa na matéria do senhor, porque eu não tenho condições de pagar, eu faço odonto, né, e eu quero fazer medicina. E meu pai disse que não dá para pagar para mim as isoladas. Aí ele fez assim, meu filho, mas... Aí eu disse, não, professor, antes do senhor responder, eu vou fazer esse pedido e o senhor não tem como me negar. Aí ele, por quê? Ele disse, porque eu cresci minha vida toda escutando a sua história. Eu, olhando nos olhos dele, ele disse assim, eu cresci minha vida toda ouvindo falar da sua história. E o tanto que meu pai lhe ajudou. E agora está a sua vez de me ajudar. Aí ele, e você é filho de quem? Eu disse, de professor Freitas, lá de Carpina. Aí ele me tira. Eu disse, Ele disse, e ele fala de mim? Eu disse, cresci minha vida toda escutando o quanto o senhor veio do nada e hoje quem é aqui na cidade. Aí ele, a bolsa é sua, meu filho. Caramba. A bolsa é sua. Aí fiz, né? Na época eu fiz vestibular. Conversei com meu pai. Aí meu pai disse assim, meu filho, já que você quer fazer, faça para Petrolina. Eu disse, onde é que fica Petrolina, cara? Onde é que fica Petrolina? Aí ele disse, não, meu filho, faça para Petrolina, que é um curso novo. Sua nota do ano passado dava para você entrar lá. Meu pai era muito ligado nessas coisas. Saía no jornal, né? Jornal de papel mesmo, isso aqui, saía... Era início da Univasso, inclusive. Era. Isso. Para falar a verdade, eu sou da 9ª turma, né? Da Univasso. Hoje tá, acho que 30ª turma, quase 40ª turma, nem sei quanto tá. Aí meu pai disse assim, faça para a Univasso. Eu disse, tá bom, pai, eu faço para a Univasso. No caso, eram 2 tipos de vestibular, né? Diferente.
Eu faço para a Univasf o vestibular da Federal e o da UPE, né, que hoje é seriado, né, nessa época não tinha isso. Na UPE, eu vou fazer na UPE e vou passar a UPE. Por ironia do destino, por Deus querer assim, na hora de eu passar o gabarito, eu troquei o gabarito de História com Geografia e levei ponto de corte na UPE. Eu tinha nota para passar na UPE, mas foi Deus, né, que não quis que eu cursasse lá. Talvez Deus já estava me preparando para vir para cá. E eu passei na Univasf em 10º lugar, naquela época. E eu tinha nota na Univasf para passar também em Recife, né? E eu disse, rapaz, vou para a Univasf. Cheguei aqui, naquela época Petrolina, até o shopping, era aquelas cadeiras de plástico, Então não era, o Petrolina não era o que era hoje, né? Então cheguei, fiz verdadeiros amigos e irmãos lá na cidade de Petrolina, né? E fui cursando o curso, né? Me apaixonando cada vez mais pelo curso. E durante todo o curso eu fiz de tudo para ser neurocirurgião, né? Eu queria ser neurocirurgião. Então eu era presidente de liga de neuro, eu era monitor de neuroanatomia, eu era tudo para ser neurocirurgião. Mas mais uma vez, né? A vida dá voltas, né? E às vezes a vida dá pra gente um limão e a gente tem que às vezes pensar em fazer uma limonada, né? Com esse limão. E meu pai, ele já tinha problemas de saúde na época, né? Desde antes, né? Desde tudo que eu falo. Meu pai, ele começou a fazer em 2012 diálise peritoneal, né? O que é isso? É como se fosse uma hemodiálise, sendo que faz em casa, né? Coloca um catéterzinho na barriga, né? Dentro do peritônio, e tem uma maquininha, tem os negócios que ele fica 12 horas por noite, toda noite. O quarto tinha que ser todo, não podia ter guarda-roupa, não podia ter nada, tem todo uma coisa, um preparo para isso. E meu pai começou a fazer diálise peritoneal em 2012, mesmo na época que eu estava entrando no internato já, né? Teve a greve naquele período, né? Naquele período ali, 2011, por aí. 12, 13. Foi, 12, 13, né? Pronto. E foi no mesmo período que a gente descobriu o câncer da minha mãe, né? Final de 2012, começo de 2013. E minha mãe começou a fazer quimioterapia nesse período. Aí eu comecei. Estava ficando em casa, eu ia para o internato, voltava para ficar com eles. Minha mãe ficou bem depois que terminou as quimioterapias, mas mais ou menos 3 a 4 meses depois o câncer voltou no cérebro, né? Ela começou a ter dificuldade de fala, dificuldade de andar, né? E foi perdendo. Não era mais aquela pessoa que ela era, né? E a gente começou a fazer tratamento, ela começou a fazer tratamento por radiocirurgia, radioterapia, mas infelizmente ela veio a falecer em julho de 2014, né? Faltando 6 meses para me formar, né? Em setembro de 2014, meu pai recebeu uma notícia, dia 26 de setembro de 2014, meu pai recebeu uma notícia de que ele tinha um rim compatível para ele, para fazer um transplante. E a gente aceitou, né? A gente aceitou essa notícia. E ele fez a cirurgia, 26 de setembro de 2014. Ele ficou bem, no período ficou bem, mas começou a ter reações, né? Começou a ter reações. E tudo isso foi acontecendo e eu olhei para meu pai, né? Na época eu disse assim, pai, não vou fazer residência, não vou fazer prova para fazer residência. Não tenho condições de fazer prova. Ele disse, não, meu filho, tente e tá. Mas eu não me sentia, né, bem para fazer a prova, né? Eu disse, não, vou terminar, vou me formar, vou trabalhar, tudo. E comecei, né? E também não fui para minha formatura, só fui para minha colação, né? Porque não tinha clima para isso, né? Até assim, o Ano Novo, Natal, era meu pai na UTI, né? E tinha acabado de perder minha mãe. Infelizmente, no dia 8 de março de 2015, meu pai faleceu, né?
Então eu perdi minha mãe em julho, né, 12 de julho de 2014, e perdi meu pai dia 8 de março de 2015, né? E foi quando a gente se conheceu, né? E eu vim para cá, né? E eu já estava trabalhando, né, tudo, comecei a trabalhar. Logo assim que a gente se conheceu, começou a namorar, tudo, aí Ilmara já engravidou da nossa primeira filha, né? Que é a nossa filha mais velha, que já vai fazer 8 anos, né? E a gente se casou, tudo, né? E vocês sabem, né? Uma filha atrás da outra. e eu acabei dizendo assim para Ilmara, eu disse, amor, hoje eu me encontrei muito mais na parte de atender humanizado do que na parte hospitalar. Antes eu tinha uma visão muito assim de ficar no hospital, né? Muito na parte de ficar em hospital. E eu disse assim, eu me encontrei muito nessa parte de olho a olho, de olhar, do cuidado, de às vezes uma coisa que você acha que é besteira, sem ser, né? E eu sentia falta de algumas coisas, né? E principalmente eu sentia falta às vezes de mais tempo para conversar com o paciente. De mais tempo. Mas assim, não, mas assim, começou assim, eu sentindo falta de exames complementares, né? Então, assim, eu sentia falta, assim, às vezes eu acho que é isso aqui, mas eu preciso de um exame a mais. E nos exames não vinham, às vezes, o que a gente achava que era, assim, sabe? Eu sempre fui muito questionador, inclusive comigo mesmo, né? O Mara sabe que eu me questiono mais do que eu questiono dos outros, né? E eu sempre ficava assim, poxa, será que eu estou errado nisso aqui, né? E às vezes o paciente não melhorava, né? Sei lá, vinha um exame todo normal, né? E você via que o paciente tinha alguma coisa. E eu, poxa, começava a ver ela dizendo, por que tu não vai para a parte de ultrassom também? Ela disse, mas ultrassom sai da parte da clínica, eu gosto da parte da clínica. Aí ela disse para mim, amor, mas tu pode juntar os dois. Aí, em 2017, eu comecei a me especializar nessa parte de ultrassonografia, né? Fiz vários módulos, vários cursos de ultrassonografia. E de lá para cá, né, vim em 2018, comecei a atender na clínica Dr. Pádua, né, aqui na cidade, atendia em várias cidades na região, várias cidades da Bahia, né, amor? A gente rodava muito na Bahia. Teve uma vez que eu rodei tanto na Bahia, que quando eu cheguei numa localidade chamada Ouricuri, né, uma localidade, não uma cidade, na Bahia. Aí eu cheguei lá, o pessoal dizia, não, Queimada Nova é aqui do lado. Eu disse, Queimada Nova? Queimada Nova do Piauí? Eu disse, eu saí do Piauí para rodar para Bahia, eu tô chegando no Piauí de novo. Então assim, eu rodei bastante, né? Eu rodei bastante mesmo, assim, às vezes nunca tive preguiça, né, para trabalhar. E também ele, com a perca dos pais, ele se afogou no trabalho, né? O trabalho foi o escape dele. Foi o escape dele. A minha válvula de escape, verdade. Foi a válvula de escape. E assim, nunca tive preguiça, né, para trabalhar, sempre gostei, né, de trabalhar, sempre gostei disso. Às vezes até os pacientes falam assim, não, a gente gosta de passar com o doutor porque tanto o primeiro quanto o último, a sua energia é a mesma. Eu disse, realmente é assim, eu mantenho minha energia. Assim, o Mário às vezes fica dizendo assim, poxa, eu não sei onde tu arruma tanta energia, né? Porque, tipo, eu saio de casa às 5 da manhã, chego em casa às vezes de noite e eu digo assim, sei lá, liga o som e bora dançar, né? E aí ela fica assim às vezes, meu Deus, onde tu arruma tanta energia? Mas a gente faz o que gosta, né? Quando a gente faz o que gosta, né? É diferente. A gente, às vezes, por mais cansado que a gente esteja, a gente está bem. Né? Exatamente. Por mais cansado que a gente esteja, a gente está bem. E hoje, assim, cada vez mais eu vejo isso, né? Que, poxa, aquele menino lá de trás, né? Poxa, que hoje vem construindo o que vem construindo, sabe? Que vem fazendo o que vem fazendo. Eu vejo, assim, que é uma trajetória muito, muito bonita, né? Eu esqueci até de falar para vocês, na época do vestibular também, né? Quando eu cheguei em Petrolina, que eu acabei pulando essa parte, que aí meu pai disse assim, meu filho, a gente vai alugar um apartamentozinho aqui em Petrolina, era ali na Avenida Guararapes, né? Um apartamentozinho. O prédiozinho é de frente, do lado do Auxiliadora, de frente onde é a Santa Lola hoje, né? Um prédiozinho pequenininho, apartamentozinho de 1 quarto, né?
os donos eram os amores comigo, me deram televisão e tudo. Sério, eu sempre tive anjos na minha vida, sempre tive anjos na minha vida. E eu cheguei pro meu pai e disse assim, pai, ele disse assim, não, vamos comprar televisão, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Eu disse, pai, eu quero um colchão, eu quero uma geladeira, um fogão para eu cozinhar, né? E eu quero uma mesazinha de plástico e uma cadeira para eu estudar, só. Meu pai disse assim, e o guarda-roupa? Não, bota a roupa aqui, ajeito, faço uma caixa, essas coisas. E os 6 anos de faculdade eu tive um colchão, uma mesazinha de plástico para estudar e uma cadeirazinha de plástico para estudar. A geladeira quebrou no último ano, fiquei 1 ano sem geladeira. E nunca disse nada para meus pais. O maravilha, como era a situação. Tirando o gelo com faca. Para descongelar. Aí, e a televisãozinha que eu tinha foi essa dona do prédio me deu uma. Eu nem conhecia essa televisão. Era uma daquelas assim, compridinha, que era preto e branco, uma cinzazinha, sabe? Era a televisão que eu tinha. Né? Então, assim, eu sempre tive anjos na minha vida. Os pais dos meus amigos viraram meus tios, né? E meus amigos de faculdade viraram meus irmãos, né? E assim, eu sempre estava na casa dos meus amigos, eu sempre tinha família lá, né? E é tanto que até hoje a gente tem, né, muito convívio com todos, né? E Deus, assim, eu olho hoje, né, e vejo assim essa trajetória, esse sacrifício, né, essa abstinência de muitas coisas, né? E vejo assim, poxa, eu olho para mim, às vezes tem gente que acha que eu sou bem mais velho do que eu sou, né? Às vezes acha que, tipo assim, sei lá, olha pra mim, talvez assim, pelo meu jeito, né? Poxa, Willan, tu não gosta de sair, tu é família, tu isso, aí acha que você é um cara bem mais velho, né? Hoje eu tenho 34, né? Hoje eu tenho 34, né? Eu cheguei aqui em Paulistano 26 anos, né? E as pessoas às vezes brincavam assim, doutor, eu fui médico tal, mas um médico tão novinho, não sabia de nada. Novinho, entendeu? eu sou mais velho, tá? E às vezes eu era mais novo do que o médico. Mas assim, eu acho pelo meu jeito, né? Sempre assim, o meu jeito de me portar, essas coisas. Às vezes eu falo isso com alguns pacientes que a gente tem mais abertura, eu falo até isso assim, eu digo assim, eu não sei se é sensibilidade, né? Eu não sei se é intuição, eu não sei, mas às vezes eu consigo olhar no olho, eu consigo sentir o que você está sentindo, entendeu? E isso me ajuda com muita coisa também e ajuda o paciente também, né? E eu consigo às vezes assim, com alguns detalhes olhar, né, pro paciente, né? E gosto de conversar muito, eu falo bastante. Né? Sim. Meu pai tinha um ditado, né? Que quem conversa muito é pai de moça. Eu sou pai de 3, né? 3 moças. Eita! Eu não conhecia esse não. E, no caso, o empreendimento e tá trabalhando no setor privado aqui, o doutor viu uma necessidade ou é só por estar acompanhando Ilmara? ou uma oportunidade? Oswaldo, eu quando me formei, eu não pensava em particular. Eu me formei pensando no SUS, né? E minha cabeça era voltada para o SUS. A gente sai muito da faculdade pensando no SUS, né? O SUS é muito bonito, é muito lindo, certo? E eu vejo assim que tem às vezes muitos pacientes necessitados, né? Às vezes é uma demanda nossa hoje da gente pensar em algo, né, para a comunidade carente, sabe? Porque eu acho também que as comunidades carentes mesmo precisam de atendimentos também de qualidade, sabe? Às vezes de pessoas que olhem, que toquem, que peguem, tá certo? E é tudo isso que a gente faz, né? Eu costumo dizer assim, às vezes eu atendo estudantes de medicina, atendo médicos, atendo o público em geral. Eu costumo dizer assim, médico tem que gostar de gente. Sim. Né? Não pode ter nojo de gente, né? Tem que gostar, tem que abraçar, tem que estar junto, né? E assim, eu vejo que às vezes é uma demanda nossa, né? É um plano futuro nosso, né? Não tão distante, né?
mas é um plano futuro nosso para isso. Mas a gente viu hoje no setor público, no setor privado, né, uma forma da gente fazer a medicina que a gente acha que a medicina tem que ser, né? Às vezes sem gestor atrapalhando, sem gestor dizendo que é o exame que você tem que pedir, o exame que você não tem que pedir, o remédio que você tem que passar, o remédio que você não tem que passar. Às vezes a gente passava um remédio e ligava, tem que trocar esse remédio é caro. Mas, poxa, mas o remédio é bom. Né? Resolve o problema. Resolve o problema, né? Mas tem que trocar, né? Então, isso não foi uma demanda que aconteceu só aqui, mas em várias cidades que eu passei, né? Na Bahia, eu atendi umas 5 cidades na Bahia, né? Atendi aqui na região, né? Trabalhei em outras prefeituras por aqui, trabalhei em prefeitura de Petrolina também, fui médico sambuzeiro, né? SAMU. Trabalhei em um hospital particular também, lá em Petrolina, né? Trabalhei em vários lugares. E hoje eu percebo assim, né? Que o lado, às vezes muitas pessoas olham assim, você faz medicina particular porque você gosta de dinheiro. Não. Eu acho que independente, dinheiro vem se você é bom naquilo e se você dá resultado. Verdade. Né? Então, assim, você não se sustenta numa coisa, né? Principalmente vivendo só daquilo, se você não tem resultado, né? E quais são os resultados? A saúde, né? A saúde é o bem-estar do paciente. E às vezes eu costumo dizer, né, para meus pacientes, né? Eu sou muito sincero e muito honesto com isso. Nem sempre a gente vai poder curar, mas sempre a gente vai poder confortar. Sempre a gente vai poder aliviar, né? Eu pego vários casos, assim, né? Principalmente que a gente faz diagnóstico por imagem, né? Às vezes de casos de, câncer, cirurgia, urgência, né? De ter que conversar e dizer assim, aqui é uma paliação, certo? Precisa de um conforto e tudo. E a gente tem que saber, né? E ao mesmo tempo, no meu dia a dia, às vezes eu até brinco com o Mara, no meu dia a dia, pela minha empatia, o meu humor oscila muito, né? Porque às vezes no tempo que eu estou ali com a mãe, com o pai, dando a notícia que é um menino que está bem, que está saudável, eu posso também dizer, poxa, teu bebezinho tem um probleminha aqui, a gente precisa ir para outro lugar, precisa ver isso, certo? Poxa, é um menino, poxa, é uma menina, que bom, tudo ok, saindo lá abraçando, feliz, tudo bem. Ao mesmo tempo eu tenho que dizer, dar uma notícia para um pai e dizer assim, tu tem que sair daqui agora, que tem que fazer uma cirurgia, teu filho, né? A gente passou por isso tem 2 anos, a gente sabe como é, né? A nossa filha mais velha, 2 anos, não, 1 ano, né? Tem 1 ano. Não, foi no aniversário 5 anos já, né? 2 anos. Tem 2 anos. 2 anos. A nossa filha mais velha, no dia do aniversário dela, né? Ela chegou para mim, papai, eu tô com a dorzinha aqui na barriga, e na noite anterior ela tinha vomitado. Eu disse, não, deita aqui, meu amorzinho, para o papai fazer a ultrassom. Aí tava saindo já para levar ela para a escola, 7 da manhã. Deita aqui para o papai fazer uma ultrassom. Aí quando fiz a ultrassom, o apêndice inflamado. Aí eu já liguei para um amigo meu, que é cirurgião pediátrico. Aí Tiago, deixa eu te dizer, posso te mandar uma foto? Aí ele disse, pode. Eu mandei a foto. Ele, apendicite, de quem é? Eu disse, da minha filha. Ele disse, cara, você tá onde? Eu disse, estou em Paulistano. Ele disse, quanto tempo para tu chegar aqui? Eu disse, bicho, 1h30. E ela, agoniada, desesperada, né? Dizendo assim, tu tá vendo coisa onde não tem, é o aniversário dessa menina, com festa pronta, e ela agoniada. Não, né? E ele, acho que também por causa das percas, né, do pai e a mãe, quando acontece qualquer coisa com a menina, se ela tiver com febre, parece que ela vai morrer, sabe? Aí eu já achava que era exagero, é exagero teu, ela não vai precisar de cirurgia. Ele vai, amor, vai precisar sim. Pois tá, vamos. Ela foi desacreditada, né? Eu não estava acreditando que ela ia ter que fazer realmente a cirurgia. Aí ela fez a cirurgia, graças a Deus, evoluiu super bem, tudo bem. Então, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é isso. Feito, às vezes eu falo para meus pacientes, né? Eu sei o que é a dor da perda também, né? Eu sei o que às vezes você tá, às vezes, num dos momentos mais felizes da sua vida e ter seu pai na UTI, né? Você, por exemplo, no período, no dia da minha colação de grau, foi a paraninfa da turma, o discurso dela falando de mim, né? Que ela dizia assim, poxa, eu vi aquele aluno ali brincando, sorrindo,
E final de semana ele dizia, professor, eu não posso dar o plantão no final de semana. Aí, primeiro final de semana eu deixei. Segundo final de semana eu deixei. Terceiro final de semana eu disse, não, meu filho, vem cá. Você não acha que tem que parar de festa, não? Eu disse, por quê, professor? Não, todo final de semana você não pode vir. Eu disse, não, professor, é porque eu vou para Recife, meu pai está na UTI. Aí ela, como é, meu filho? Eu disse, que eu já perdi minha mãe, meu irmão fica com ele lá, né? Meu irmão tinha voltado dos Estados Unidos já na época, ele passou um ano nos Estados Unidos, inclusive quando minha mãe faleceu ele estava lá, não conseguia vir, né? Não conseguiu vir para cá, porque naquele período de intercâmbio, essas coisas na faculdade. Aí ela disse, como é, meu filho? E você está aqui fazendo as coisas, evoluindo de paciente, a gente brincando, sorrindo. Seu pai está na UTI, eu disse, Aí, o discurso dela foi isso, né? O que é ser médico, né? Às vezes é isso, né? Às vezes você tem problema em casa e tem que dar um sorriso, né? Sim. E às vezes é aquela música, né? O show não pode parar, né? Que às vezes a nossa profissão, às vezes, ela é mais até do que o nosso pessoal, né? Às vezes é um sacrifício grande, né? Então, assim, o discurso da colação foi falando sobre isso, sabe? E eu realmente percebi muito isso, né? Essa questão, assim, de que, às vezes, o fato da gente ser médico, né? Muitas pessoas têm, às vezes, extrema confiança na gente, né? E, mais uma vez, aquilo que eu digo, né? Nós somos médicos, não somos deuses, né? Então, assim, infelizmente, nem sempre a gente vai poder curar, né? Infelizmente, né? Porque o único que pode fazer tudo é aquele lá de cima, né? Então, mas sempre que a gente puder fazer o máximo ao nosso alcance, a gente vai fazer, né? O máximo ao nosso alcance, a gente está aqui para fazer isso, né? E graças a Deus, é aquilo, né? O resultado Deus vem mostrando para a gente, né? Então eu acho que Deus vem mostrando que a gente está no caminho certo, Deus vem trilhando a gente para esse caminho certo. Não era um caminho que originalmente eu tinha escolhido, né? Mas hoje é um caminho que eu saí plantando minhas árvores, né? Nossas árvores, no caso, e elas vêm dando fruto na nossa vida, né? Não falando da parte financeira, né? Eu falo para todo mundo isso, né? Quem convive com a gente no pessoal, né, sabe o quanto a família é importante para mim, né? Por exemplo, eu sou assim, de chegar em casa, às vezes, por exemplo, hoje eu estava em Queimada Nova, mas eu saí de casa às 5h50 da manhã, cheguei 2 da tarde, né? Almocei e já peguei as minhas 3 meninas e disse, bora para beber. Para brincar lá na bebê, vamos ficar lá na piscina brincando, tá? Depois vamos para casa, né? Então quem convive com a gente sabe, né? O quanto a família é importante para a gente. Então esse para mim é o meu maior tesouro, né? É a saúde das minhas filhas, a saúde da minha esposa, a gente tá bem, né? Entre a gente tá bem dentro de casa, a gente ter um excelente convívio, né, dentro de casa e a gente sempre tá junto em tudo, né? Sempre tá junto. Tudo que eu faço é com ela e para elas. Tudo que ela faz é comigo e para nossas filhas, né? Então essa é a maior riqueza, né? E a gente ser verdadeiro, né? A gente ser verdadeiro, se a gente ser quem a gente é, né? Deus vem mostrando e vem abençoando, né? Acho que Deus abençoa a gente muito. E tudo que o doutor Ilan colocou aqui, né? Eu também sou testemunha por conta de um fato, no caso com a minha própria esposa, né? Do meu bebê, que foi feita cesariana aqui, né? E teve alta do hospital e no terceiro dia, né? Após ter alta, né? Ela não dormiu, né? E ela estava sentindo muito mal, né? E ela preocupada, né? Imenso dia. E aí afirma, né? Que de fato acorda cedo porque eu liguei para a doutora Ilan 6 da manhã, né? Digo, não tem como, ou seja,
No terceiro dia, né, teve alta e a mulher não estava aguentando nem sentar, né? A gente teve dificuldade de colocar ela no carro para vir até a clínica, né? Ou seja, qual era a preocupação? Se eu levasse para o regional, chegasse, não ia ter a ultrassonografia, não ia ter o médico para fazer todo o procedimento e o diagnóstico que precisava, né? E o medo de ter alguma coisa algum problema ali, né? E, ou seja, eu liguei para o Dr. Ilan 6, né? Não pode, na hora atendeu, pode trazer 7 horas na clínica, né? E ali, ou seja, foi feito o diagnóstico e disse, não tem nada grave, o doutor passou a medicação e a meio-dia ela já estava totalmente outra pessoa, né? Com a medicação que foi passada, né? Então, assim, tudo que o doutor colocou aqui de trabalhar cedo, né? E a preocupação e o diagnóstico e poder passar uma medicação, isso é importante porque, claro, né? Como o doutor mesmo colocou, às vezes não é os profissionais que estão atuando. Infelizmente o sistema obriga a ficar num paliativo, né? E às vezes, né, empurrando o problema com a barriga, às vezes coisa que tem simplesmente um diagnóstico, né, correto e uma medicação correta resolveria isso. É o tempo certo, né? O diagnóstico certo. Sim. E a medicação certa, né? Sim. Precisa também ter o tempo certo também, né? Às vezes demora muito, né? Sim, aí eu tenho um professor que às vezes ele falava muito assim, hoje eu vejo aí sube disso, daquilo outro, aí o cara você tem um problema, aí o cara olha assim, não, mas eu quero que tu passe em fulano de tal para ele ver esse outro negócio aqui, aí o outro diz, não, fulano de tal para fazer aqui, aí o cara passou 6 meses, aí volta pro primeiro, rapaz, se tivesse te operado há 6 meses atrás, tu tinha chance de vida, agora não tem mais não. Entendeu? Então, assim, às vezes eu fico muito assim, passa por um, passa por outro, é aquele jogo de ping-pong, sabe? Toma a bola, pega a bola, tá aí, tá, sabe? A terceirização. Isso, entendeu? E às vezes vai deixando pra lá, né? Exatamente. Esse ano teve um caso, assim, graças a Deus o paciente está bem, foi bem interessante esse caso, assim, que a gente fez o diagnóstico na ultrassom. Eu disse, tem que levar agora para Picos, fazer cirurgia. Aí chegou lá em Picos, aí o médico avaliou, aí disse, não é urgência não. Aí a mulher estava em sepse, certo? Então era uma infecção generalizada, né? E por um foco abdominal, que era cirúrgico. E a pressão dela zerou, ela teve uma parada cardíaca. Aí o médico, quando virou as costas, ela desmaiou. Aí o médico, não, corre que agora virou urgência. Depois que a mulher desmaiou. Então, assim, isso foi a filha da minha paciente me contando, sabe? Graças a Deus deu tudo certo, né? Ela tá bem, sabe? Mas, assim, às vezes parece brincadeira, não é? Parece brincadeira às vezes. Então, é muita coisa aquilo que às vezes eu falo, né? Às vezes a sensibilidade, sabe? Às vezes por você estar inserido no sistema, eu percebo isso porque, feito eu disse para o Mara, quando eu percebi que eu estava fazendo mais o que o sistema queria do que o que era necessário, eu disse, poxa, isso não é para mim, entendeu? Às vezes, a gente fica tão bitolado com aquilo de dizer assim, poxa, é dor, remédio para dor, é isso, é aquilo, entendeu? Que a gente não às vezes não vai olhar para um lado a mais, né? Hoje eu atendi lá em Queimada Nova uma paciente, né, um caso muito interessante. Ela chegou para mim desacordada na clínica, trazida em maca, né, numa maca, né, pela filha, já tinha andado em alguns médicos e pressão, acho que estava 8/4, né, tudo. E perguntei quais as medicações que ela estava tomando. E ela disse, não, tá tomando isso, assim, nada que era para ser tomado no quadro, né? Eu disse, não, peraí, calma, vamos fazer assim. Hoje, ela chegou lá andando na clínica, eu tirei até uma foto com ela, pedi autorização a ela, lógico, né, para tirar, mas não vou divulgar, né? Eu tava até mostrando, ó.
Ela chegou andando hoje. Então, assim, às vezes são pequenas coisas, né? São pequenas coisas assim, mas eu fico muito feliz com uma coisa dessa. Poxa, pegar um paciente de 80 e tantos anos, às vezes a família às vezes já estava, já às vezes brincar, ajeitando até, querendo já pensar no enterro, né? E tá hoje a paciente ali andando, conversando, me beijando, me abraçando, sabe? Não é porque eu sou Deus, tá? Mas às vezes é aquilo, né? É o tempo certo, o diagnóstico certo e a medicação certa, né? Então, a gente tem um olhar às vezes mais humanizado, um olhar às vezes mais aprimorado. E hoje sempre buscando cada vez mais isso, eu venho tendo sempre uma visão muito mais integral, né? Uma visão muito mais integrativa, né? do corpo humano. Hoje não é que eu sou contra remédio, tá bom? Eu passo remédio e precisa de remédio. Mas hoje eu utilizo muito menos remédio do que eu utilizava antes, né? Então hoje muitos dos meus pacientes eu não trato com medicações, né? Com remédios. Eu trato às vezes, não é com oração, com nada, mas com suplementações, né? Às vezes existem problemas de saúde que precisam de remédio, né? No caso, você falou do caso da sua esposa, né? Tem outros casos, né? Mas existem algumas coisas, né, que a gente precisa de um ajuste na vida, né? Esses dias eu postei uma foto no Instagram, aí eu comparando de 6 anos atrás e agora, né? Há 6 anos e agora. Aí muita gente diz, tu tá mais novo, tá isso, tá. Lógico, tem o Botox que o Mara faz, né? que ajuda. Que ajuda. Mas, assim, hoje eu venho buscando muito mais, assim, a questão de cuidados, né? Então, hoje tem 6 meses que eu não bebo álcool, não bebo bebida alcoólica. Às vezes as pessoas me perguntam assim, tu parou de beber por quê? Eu quis parar, porque não faz bem para a saúde, né? Vou para festa, saio, a gente vai para jantar, danço, brinco, tá? Mas não bebo, fico até de manhã, né? Mas não bebo, né? Não tomo refrigerante, não tomo leite, né? Não pão, comi um ontem, quase morro, né? Então, assim, eu venho assim buscando muitas coisas e às vezes o simples fato, eu às vezes falo isso com meus pacientes, o simples fato de você sentar e mastigar direito pode mudar a sua saúde, sabe? Então, assim, a gente às vezes vive numa correria, numa pressa tão grande que a gente não tem tempo nem para mastigar. Sim. E as pessoas não mastigam, gente. Se as pessoas mastigassem, ninguém se engasgava com espinha, tá bom? Né? Ninguém se engasgava com carne, com isso, né? E assim, fora isso, tem inúmeras outras coisas, né? Então, assim, hoje eu venho buscando muito mais essa parte, assim, da medicina mais integrativa, essa visão mais integral do corpo humano, sabe? De cuidar, né? De ter o cuidado de ouvir, de cuidar, de ter atenção, sabe? Tratar quando precisa, quando tem um problema, mas às vezes não tem um problema, mas tem as causas, né? E às vezes essas causas você sente como se tivesse o problema. Sim. E às vezes com essas causas precisa de alguma coisa para ajustar o seu corpo, né? Então vai ter pessoas que é o leite que está prejudicando, um exemplo, certo? Não é todo mundo para parar de tomar leite, certo? Vai ter pessoas que é o pão prejudicando, vai ter pessoas que é o álcool, né? Vai ter pessoas que é o refrigerante, vai ter pessoas que é o celular que está prejudicando a sua vida, né? Vão ter outras pessoas que o que vai estar prejudicando é às vezes o simples fato de você não conversar com seu parceiro, de você não saber olhar para o seu parceiro, né? Às vezes é o simples fato de você se preocupar mais com os de fora do que com os de dentro, né? Às vezes o simples fato de você não se cuidar, né? Tem muitas pessoas às vezes que gastam muito, compram muito para ter, mas não gastam para ser, entendeu? Às vezes não buscam se melhorar, né? E a gente, o nosso corpo, a gente é o nosso maior patrimônio, né? A nossa saúde é o nosso maior patrimônio, né? Então, assim,
uma visão assim que eu busco deixar para todo mundo assim, estamos no período de Natal, já vem um ano novo, vida nova, né? E às vezes a gente precisa ter realmente essa consciência de uma vida nova, de uma mudança, né, na nossa qualidade de vida. O que é que está atrapalhando a gente chegar onde a gente precisa chegar, né? Então, às vezes o fato da gente pensar na medicina, né, é pensar numa saúde como um todo, né? Pensar numa saúde como um todo. E às vezes a saúde como um todo não é só o fato de um medicamento, né? Às vezes é um fato de uma mudança dentro de mim, né? Então, hoje eu falo muito sobre isso, né? Hoje eu falo muito sobre isso para os pacientes. Eu busco falar isso para todo mundo. O Ilan que te atende hoje não é o Ilan que te atendeu ano passado. Porque meus conhecimentos mudam e eu busco mais conhecimentos, sabe? Às vezes tem um paciente, né, que eu atendi, poxa, no começo do ano. Aí eu olho a ficha dele, eu disse, se eu tivesse feito isso aqui naquela época que eu faço hoje, ele já teria melhorado, sabe? E às vezes eu digo assim, não, eu vou mudar essa parte do teu tratamento para isso. E às vezes a pessoa volta e diz assim, doutor, melhorei. É aquilo, um simples ajuste, sabe? Um simples ajuste, né? São coisas que a gente vai buscando na nossa vida, né? Então, assim, Deus às vezes dá um caminho, a gente vai trilhando esse caminho, né? E aí, Willan, tu já contou um pouquinho da tua trajetória aqui, falou muita coisa. Bastante, né? Sobre várias coisas que você percorreu aqui e até um feedback que a população mesmo fala muito bem do trabalho do Willan na cidade. O período que tu atuou em Paulistana, o período que tu atuou principalmente público aqui, foi muito elogiado. Oswaldo é prova disso, eu também sou prova, a população toda é prova disso. E aí a gente queria saber do Willan, como é que tu encontrou quando tu chegou aqui ali, meados de 2015, como é que tu encontrou a saúde pública de Paulistana, e quando tu saiu também, como é que tu encontrou também a saúde pública de Paulistana, até para a gente ter uma perspectiva, porque tu era recém-formado, estava começando a trabalhar ali, e até para tu dar uma dica, como tu já falou aí, essa questão humanizada e tudo mais, para diversos médicos que a gente tem atualmente, que são novos também aqui na cidade de Paulistana, e não só Paulistana, como toda a região, de dicas, o que é que esse médico pode estar buscando, o que é que ele pode estar procurando, e a população também, como é que ela pode estar até ajudando a outra parte também, porque muitas vezes a população também chega batendo ali e não procura ver o outro lado também, porque realmente você chega ali num momento bem debilitado, né? Mas ver essa perspectiva de Paulistana e da região da saúde, não só pública como particular também, quais os próximos passos que a gente pode estar dando para evoluir? Qual a saúde tu encontrou ali e qual a saúde que a gente pode trilhar? O que a gente pode buscar a mais? A gente tem um exemplo aqui de Floriano que está trilhando um caminho exemplar para todo o Piauí. Então, o que Paulistana precisa estar fazendo? O que a nossa região aqui do Vale do Itaim precisa estar fazendo para trilhar também esses caminhos positivos? Eu acho que assim, não só em Paulistana como na região tem que melhorar, né? Primeiro, eu acho que a remuneração, né, dos profissionais, né? Sim. A qualificação dos profissionais, né? Porque às vezes eles buscam só as cobranças. Cobrança e às vezes o profissional não tem nem tempo. Não tem nem tempo de se qualificar, entendeu? Então, assim, um exemplo, por exemplo, eu tenho 2 anos que eu já instituí as nossas ultrassons morfológicas aqui, cálculo de risco, né? Tipo, isso já é uma coisa que cálculo de risco na ultrassom morfológica, cálculo de risco para pré-eclâmpsia, cálculo de risco para parto prematuro, cálculo de risco para síndromes, essas coisas, isso já é de muito tempo, são estudos muito anteriores. Então, tem 2 anos que eu instituo isso aqui. E muita gente, até colegas, chama de charlatanismo, né? Essas coisas, isso. Então, assim, às vezes, esse ano, né, vocês tiveram um treinamento, né? Esse ano teve um treinamento do Estado, né? Então, a preocupação sobre a pré-eclâmpsia, né?
que é uma comorbidade grande para as mulheres, né? As doenças, a doença hipertensiva da gestação, no caso, a pré-eclâmpsia é uma delas, né? Ela comete muitas mulheres, é mais comum do que vocês imaginam, né? E assim, às vezes é um simples remédiozinho que ela toma da gestação. Eu mostro isso para meus pacientes, sabe? Poxa, um remédiozinho que tu tá tomando ali toda noite, né? Um comprimido que não vai te prejudicar, não vai prejudicar o teu bebê, não vai gerar nenhuma complicação. Tu tem 90% de chance de não ter nenhuma complicação na gestação. Qual é o mal disso? Poxa, qual é o mal de você, de às vezes, de um colega às vezes chegar, poxa, eu não entendo isso, mas poxa, o cara botou ali tudo direitinho, tudo organizado, eu boto o nome do estudo, boto tudo assim. Vou pesquisar o estudo. Deixa eu pesquisar, deixa eu ler. Poxa, será que não precisa? Então, assim, às vezes a gente vê muito, eu vejo muitas vezes de colegas que às vezes criticam, mas eles não param para se criticar, né? Então, eu comecei até falando assim, eu me critico mais do que os outros, né? Eu comecei falando muito isso. Então, eu tenho uma autocrítica muito grande, sabe? Assim, eu tenho essa questão de sempre dizer assim, poxa, o que eu fiz ali? Eu podia fazer de outra forma. Às vezes ela chega em casa, eu paro assim, aí fico. Aí ela, o que foi? Eu disse, não, eu estou pensando. Né? Então, assim, eu fico às vezes bolando estratégias na minha cabeça, assim, sabe? Poxa, fulano de tal, que eu atendi, será que eu poderia ter feito de outra forma? Será que dá certo? Será que não dá? Então, assim, eu acho que às vezes falta, principalmente das vezes do recém-formado, né, que às vezes tem muitos que chegam com aquela soberba, né, infelizmente tem, não só recém-formados, como vários médicos, né, que chegam com aquela soberba de dizer, eu sou dono do conhecimento. Calma, não é assim, certo? Calma, não é assim. Então assim, às vezes a gente precisa parar para olhar, né? Poxa, se fulano está falando tanto daquilo e eu não sei nada sobre aquilo e eu vou me basear no eu acho, não é eu acho. Deixa eu estudar, deixa eu ler sobre aquilo, entendeu? Então, assim, eu até falar, quando o Mário falou que teve esse treinamento aqui no município, eu disse, poxa, espero que finalmente muitas pessoas comecem a entender. Eu até falei essa palavra, né? Eu disse, poxa, eu espero que finalmente muitas pessoas entendam, né? Um exemplo foi a minha cunhada, a esposa do meu irmão, né? Ela tem um cálculo de risco aumentado para pré-eclâmpsia. E quando chegou ali, quando ela suspendeu a medicação nas 37 semanas, a pressão dela realmente começou a subir, ela começou a inchar, começou tudo isso. Então teve que fazer a cesariana mais cedo, né? E ela tomou bem direitinho, né? Graças a Deus ela tá bem, ficou ainda com a pressão alta alguns dias, mas melhorou. Mas imagina se a gente não tivesse feito isso. Aí era aquela pessoa que dizia assim, fulana tem uma gravidez tranquila e no final teve uma pré-eclâmpsia, entendeu? Será que a gravidez era tranquila no começo? Né? Então, será que às vezes, é aquilo que eu estou dizendo, às vezes as pessoas olham só para o problema, a pré-eclâmpsia, mas a pré-eclâmpsia vai aparecer ali com 28, 29, 30 semanas. Mas para você equilibrar isso, tem que ser na morfológica de primeiro, ali com 12, 13 semanas. Iniciar, no caso, a medicação é o AS, certo? Simples AS, né? Que a gente chupava quando era criança, né? E muito. E muito. Né? Um simples AS, né? Mas assim, não quero dizer aqui para todo mundo que não é para toda gestante tomar AS, tá certo? Isso é um cálculo, é uma coisa científica e é feito durante o exame. E com acompanhamento do médico. Acompanhamento médico, né? Então, assim, e isso precisa ser feito. Então, eu sempre costumo dizer para meus pacientes, a morfológica de primeiro trimestre é a mais importante, né? A mais importante, porque é ela que vai definir o rumo da gestação, certo? Às vezes os pais chegam, e o sexo dá para ver? Aí eu costumo dizer o seguinte, olha, o sexo só está pronto com 16 semanas, o coração está pronto com 6, né? O cérebro com 8. Então você acha que não é Deus de as mãozinhas ali com 8, com 9, movimento com 8 semanas. Então você não acha que é Deus te dizendo alguma coisa, não? Se preocupa primeiro se está bem e depois vem o sexo,
né? Até porque ser homem e ser mulher não quer dizer nada, principalmente com o pai, né? O pai e a mãe, né? E os pais, né, em si, eles vão amar independente do sexo, né? Os pais de verdade, né? Então, assim, eu às vezes eu falo isso no consultório. Eu disse, olha, poxa, se o sexo fosse o mais importante, tu acha que o sexo não ia vir antes do coração, não? Sim. Então, assim, para pensar um pouquinho, né? Às vezes as pessoas chegam, e o sexo? Tá bem? É uma gravidez viável, né? Tá tudo bem, tá tudo isso. Então, assim, eu às vezes eu gosto de falar muito isso, sabe? E isso não é brigar com o paciente, isso é orientar o paciente, sabe? E às vezes você fala assim, às vezes tem a questão da população, mas eu costumo dizer assim, eu dizia quando eu trabalhava, né, no hospital de sim, tecnicamente o doente são eles, nós estamos saudáveis, né? Lógico, a gente às vezes tem o estresse do dia a dia, tem isso tudo, mas poxa, se eu só todos somos humanos, todo mundo vai ter um momento que vai se estressar, pode gritar, pode resmungar. Isso não vai tirar aquela pessoa ser mais ou menos do que ela é, não é? Não é um momento que vai dizer quem a pessoa é. Mas se eu só vivo estressado, se eu só vivo gritando, se eu só vivo de cara feia, se eu só vivo resmungando, poxa, aí eu volto para aquilo que eu disse. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Tá entendendo? Verdade. Não é? Então, assim, eu acho assim, se você não está feliz com aquilo que você está fazendo, se você só vive de cara feia, se você só vive brigando, se você só vive resmungando, dá um giro na tua vida, né? Procura fazer outras coisas, entendeu? Verdade. Então, assim, isso é em tudo na nossa vida, sabe? Às vezes é na parte pessoal, é na parte do relacionamento, é na parte como pai, é na parte como filho, é na parte profissional, né? Então, poxa, se eu chego em casa, se eu estou feliz na rua, eu chego em casa e fecho a cara, não é? Então assim, são coisas que a gente precisa avaliar, entendeu? Verdade. E falar de saúde é falar sobre isso. Verdade. Exatamente. Com relação, eu acabei falando de outras coisas, com relação, quando eu cheguei aqui na Saúde Paulistana, né? Na época que eu cheguei aqui, tinha a parte assim da gestão, que era muito bem feita por minha esposa. Brincadeira da parte. Então, assim, eu tinha os PSFs todos funcionando, né? Sempre teve suas deficiências. Uma cidade de interior, né? Às vezes o médico chega recém-formado, daqui a pouco já vai para outro lugar, às vezes faltava um médico ali, um médico aqui. Mas, assim, medicação tinha bastante, né? Hoje eu vejo muito assim, que falta muita questão de medicações, sabe? Às vezes chegam os pacientes para mim e dizem assim, poxa, não tem medicação. Por exemplo, às vezes eu prescrevo o paciente fazer um soro no hospital, tá, aquilo. Às vezes o paciente volta para mim e diz assim, doutor, o médico que está lá disse que não aceita a sua receita. Poxa, como assim? Entendeu? Como assim? Né? É o básico, um soro. Poxa, não aceita a sua receita, o médico não aceita. Poxa, então assim, beleza, o médico tá lá, tem o direito de dizer, mas poxa, senta, conversa com o paciente, não é só dizer assim, não aceita, não vai fazer essa medicação aqui e vira as costas. Poxa, mas se o paciente está ali, se o paciente procurou, se o paciente aceitou fazer uma medicação, será que ele não tem problema? Né? Entendeu? Então assim, às vezes eu vejo muito essa questão assim também, sabe? E isso, às vezes quando a pessoa está ali no hospital, ela acha que tem que dizer não para os outros profissionais, para a população, para aquilo, porque o sistema bota aquilo na cabeça, sabe? Então, assim, tem hora que você tem que avaliar que aquilo que você está falando é por você ou por alguém que está atrás ali te obrigando a fazer aquilo, né? Então, assim, quando eu me vi tendo que ser pressionado, né, para solicitar só uma ultrassom, não pode solicitar dois, solicita esses exames, outros exames não pode solicitar. Eu disse, mas se o paciente quiser fazer particular? Não, mas não solicita nessa guia, porque vai procurar a gente.
Ah, se... não faz assim. Ah, vou fazer essa medicação. Essa medicação é cara, o paciente vai procurar da gente. Poxa, então quando eu me vi sendo acorrentado muitas vezes para o que eu queria fazer, sabe? Sim. Então foi a hora que eu achei por entender que assim, tipo, eu não estava fazendo a medicina que eu queria fazer, tá entendendo? Eu não tava sendo quem eu queria ser, entendeu? Assim, e isso me fez já pensar, né? Às vezes muitos pacientes perguntam assim, doutor, o senhor vai voltar para o posto? O senhor volta quando? Por enquanto não tenho previsão. Não tenho previsão, né? O que a gente vai buscar fazer, né? A gente falou mais cedo, a gente tem projetos para fazer. Iniciativa privada. Isso. Que a gente até está, às vezes, conversando mais cedo, né? A questão, você falou até do case de Picos, né? Que foi a iniciativa privada que puxou a pública. Floriano também, né? Primeiro os hospitais privados, né? Floriano também. Petrolina também, né? Então, assim, às vezes a iniciativa privada acaba puxando a parte pública, né? E isso não é ruim, sabe? Não é ruim, né? Não é ruim. Isso, pelo contrário, é excelente, né? Porque, assim, às vezes o paciente começa a procurar aquilo e começa a querer exigir aquilo também. Exatamente. No público, entendeu? Então, precisa ter no público, precisa ter no particular. Excelente, entendeu? Até porque os dois não são concorrentes, entendeu? O objetivo não é a saúde, o objetivo não é melhorar a saúde, né? Então, assim, se a gente tem serviços de qualidade públicos ou particulares, excelente, não é? Excelente. O médico que vai escolher onde vai trabalhar, não é? O médico que vai escolher onde vai trabalhar. A população também vai escolher onde vai ser atendida, não é? E por quem vai ser atendido, né? Então isso é muito mais importante, né? Às vezes a gente conversa muito lá em casa, às vezes dessa questão assim, que muitas pessoas por vaidade, né, falam, só é atendido por fulano, né? Se sei lá, for para fazer uma cirurgia é por mim, se não for é por cicrano, né? E isso, aquilo. Mas, tipo, cada pessoa tem o direito de escolher por quem vai ser atendido. Pelo assim eu concordo, né? Então, assim, se aquela pessoa quer ser atendida por um médico que está trabalhando naquele PSF daquela região, ela vai passar por ele. Se estiver resolvendo os problemas dela, ótimo. Se ela não quiser, ela vai procurar outro médico, certo? Então, assim, não tem nenhum problema. Por exemplo, poxa, tu passar por mim hoje e amanhã tu passar por outro médico, entendeu? Às vezes as pessoas acham que, poxa, fulano passou por mim e agora passou por outro médico. Que absurdo. Não. Se eu não resolver o seu problema, você tem direito a procurar quem resolva. Exatamente. Não é? Você tem direito a procurar quem resolva, não é? Então, assim, é um direito das pessoas, não é? É um direito das pessoas. Eu acho que ninguém tem o direito de sair, assim, criticando os outros, de sair julgando os outros, né? Feito, às vezes, por exemplo, às vezes eu pego muito, assim, exame. Aí o paciente pega e chega. Esses dias foi uma coisa bem interessante também. Eu tenho vários casos interessantes, né? Esse dia foi bem interessante. Chegou um paciente que tinha feito uma cirurgia ortopédica, né? E depois dessa cirurgia estava tomando um remédio, um determinado remédio, e parou de urinar. Aí foi para o hospital de Picos. Chegou lá no hospital de Picos, o médico que atendeu ele disse, não, você parou de urinar por causa do remédio. Eu vou botar uma sonda aqui e você vai para casa. E para esse remédio. Aí botou a sonda, saiu um monte de xixi. Encheu a sonda. Né? Encheu a sonda. Aí disse que podia tirar no outro dia. Tirou. Parou de fazer xixi de novo. Aí foi e botou a sonda de novo. Aí chegou para mim, a família, puta, o médico que fez a cirurgia. Né? Eu não conheço nenhum nem outro. Puta com o médico que fez a cirurgia. Porque ele passou um remédio que fala que o rim dele parou e tá, e ele de sonda. E eu olhando isso, né? Ele de sonda. Aí eu peguei um papelzinho assim,
Eu disse, deixa eu desenhar uma coisa para a senhora. Eu vou falar um pouquinho de encanação para a senhora, tá certo? Vamos pensar o seguinte, que na casa da senhora tem a cisterna, tem a encanação da cisterna para a caixa, que fica ali em cima. E da caixa tem a encanação para as torneiras, tá certo? Ela, tá bom, doutor. Se faltar água na cisterna, falta água na casa toda, correto? Correto. Certo? Se faltar água na cisterna, eu posso catucar os canos que for daqui, não vai ter água. Tá certo? Tá. Agora, se tem água na cisterna, se tem água na caixa e faltou água na torneira, onde é que está o problema? É na cisterna? Ela disse, não, doutor, é na encanação para chegar na torneira. Eu disse, aí a pessoa vai e fala o quê? Bota um negocinho para catucar, deve ser alguma coisa obstruindo. Bota um negocinho para catucar e tira o problema que está obstruindo. Sim. Vamos lá. A cisterna é o rim. A caixa d'água é a bexiga. A torneira é a uretra. Se botou a sonda e saiu xixi, o problema está no rim? Não está. Exatamente. Aí ela já começou errado, né? Ah, não tá. Não tá. Aí eu disse, se a gente fizer todos os exames e o problema não tiver nem na cisterna, nem na caixa d'água, nem na torneira, o problema está na Gespisa. É a Gespisa aqui? É. Na Gespisa. Né? O problema está na Gespisa, então está no fornecimento. Então vamos ter que investigar o coração, vamos ter que investigar outras coisas, certo? Então assim, se o problema resolveu, eu botando uma sonda, o problema não está no rim. Exatamente. O problema está na próstata, o problema está na próstata. Aí eles olharam para mim assim, doutor? Eu disse, mas sabe qual é o problema? É que hoje os médicos querem criticar o outro antes de resolver o problema. Entendeu? Então assim, eu falo lá em casa, eu falo para isso, para todo mundo, todo mundo tem o direito, certo? De procurar quem seja um médico, certo? Mas poxa, se tu chega no médico, que a primeira atitude dele é rasgar um exame, é rasgar uma receita, eu dou as costas. Eu dou as costas. Sabe por quê? Porque se é um cara que não está pronto para ouvir, se é um cara que não está pronto para olhar, se só está pronto para dizer o que é e o que não é, esse cara pode ser, velho, o especialista do especialista do especialista. Esse cara não é bom. Não é humano. Sabe por quê? Porque quem é bom não está preocupado com quem está do lado, não. Quem é bom não está criticando quem está do lado, não. Está fazendo. Está mostrando o resultado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu falo isso direto para o paciente. O paciente fala assim, cheguei com um exame de fulano, um tal médico, o médico rasgou. Eu disse, vamos conversar essa história de outra forma? Vamos falar o que você está sentindo? Não vamos falar disso não, tá certo? Por que, doutor? Porque o médico que faz isso para mim não serve, não presta, certo? Eu nunca vou rasgar um exame de um colega, eu nunca vou rasgar uma receita de um colega. Eu posso dizer, não vamos tomar esse remédio não, certo? Vamos tomar isso agora, tá certo? Passou por fulano? Tá bom, não tem problema não. Vamos ver, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos ver se vai melhorar? Melhorou, ótimo, velho. Sim. O que eu quero é só que melhore, entendeu? Eu não quero dizer se A, B, C, D é ruim ou é bom, entendeu? Verdade. Então, o que eu busco muito é isso. Eu acho que às vezes isso incomoda. Né? Eu acho que às vezes isso incomoda. E às vezes muitas pessoas acham, aí falando assim, que eu quero me envolver em política. Eu não quero me envolver em política, tá bom? E aí eu já queria que vocês dissessem aqui em primeira mão como é que vai ser esse novo empreendimento, o que é que vai ser esse novo empreendimento, e onde é que vai ficar, se é em Paulistana mesmo, se a Paulistana vai receber esse empreendimento. Estão prontos para dizer? A gente vem buscando trazer mais algumas coisas aqui para a cidade paulistana, né? E se Deus quiser, próximo ano a gente começa a trazer mais exames de imagens para a cidade de Paulistana, trazer novos tratamentos também para a cidade de Paulistana,
Ali onde hoje a gente atende, ali junto com o Rafael, na clínica, né? A gente, Rafael cedeu uns espaços, né, pra gente, e a gente entrou em sociedade agora, né? E a gente está criando um instituto, né? O nome do instituto é Freitas Macedo. Rafael, Juliana, teve que falar, eles me exigiram aqui falar. O nome do instituto é Freitas Macedo, né? Que a gente vai abrir, está terminando a parte do outro lado e vem com muitas novidades mesmo, né? A gente quer trazer o melhor, né, para a cidade. Então, assim, Paulistano é uma cidade que a gente ama, realmente. O mar é daqui, né, não tem nem o que falar, né, mas hoje é a minha cidade de coração, né, realmente. Né, eu me sinto muito bem aqui na cidade, me sinto muito bem no Piauí como um todo. Né? Mesmo morando num bairro sem água. Né? Falar nisso, na semana que teve aquela reivindicação toda, chegou água. Mas depois disso, tchau, nunca mais. Nunca mais. A gente já está tão acostumado com carro-pipa que a gente nem senta agora. Essa semana ele teve que... Quinta-feira, né? Quinta-feira. Eu não consegui atender na clínica por causa de falta de água. Aí eu, caracas, eu já tô tão acostumada que eu tô achando estranho vocês sem água aqui. E por incrível que pareça, o centro foi só um dia, mas os outros bairros foram de 5 a 7 dias. É porque assim, ó, depois que chega no centro, aí passa tipo 3 dias pra chegar lá na gente. Só que nesses 3 dias, a bomba queima novamente, aí não dá tempo de chegar água lá. Um problema. Aí, ou seja, a gente nunca tem água. Eu fico pensando, quem não tem condição de comprar um carro-pipa d'água? A gente paga, quando precisa, R$150 no carro-pipa d'água. É muito dinheiro. E ainda vem a taxa, né? E a gente ainda paga, o talão de água da gente, mês passado, veio R$170. Aí eu questiono, aí ele, não, é porque fica entrando o ar. Aí a gente paga pelo ar que entra, entendeu? Pelo ar. Esse rapaz aí tá complicado. Até pelo ar tá pagando. Até pelo ar tá pagando. Pra respirar tá pagando. Pois pra respirar tá pagando. Pessoal, pra gente entrar nos finais aqui, o último questionamento, até pra gente finalizar aqui, como é que é ser pai e mãe de 3 meninas? Em pleno 2023, que as famílias hoje em dia já são mais reduzidas. Como é que é ser pai de 3 meninas? Como é que é ser mãe de 3 meninas? E elas ainda exigindo mais, viu? Elas ainda querem mais. Quer mais uma irmã. Elas querem mais quer irmão. Elas não querem irmão, ela não quer irmão, quer mais uma irmã. Pra lidar com 4. Aí vocês acham que não tá bom, não? Agora 3 irmãs. Agora você imagina um homem dentro da casa com 4 mulheres, meu amigo. É muito. Ele disse que quando elas crescerem não quer ser convidado, mas para casamento, vou me intrigar com o nenhum, povo. Vai entregar com vai fazer inimizades. Porque tu imagina, 4 vestidos, 4 maquiagens, 4 cabelos, acabou. É muito gasto. É um desejo de toda a família. Ontem eu estive lá no comércio de Ismael, aí, conversando, aí eu falei, é 4 irmãos, né? Eu e mais 3. Aí, não, vocês também são 4, né? Nós somos 5. Somos 5. Somos 5. Aí eu disse, meu pai tem 4 netos. Aí ele disse, eu já tenho 8. Aí eu disse, no meu caso já paramos, né? Aí ele disse, não, eu quero mais, eu quero um dobro ainda. De neto. E as meninas ainda estão aqui. Não, as meninas é. Assim, pra mim é um mundo totalmente diferente, né? Porque assim, lá em casa só eram eu e meu irmão. A gente cresceu muito assim com outros primos. Tudo homem, né? Tudo homem, né, também. Tinha as primas assim, mas era aquele convívio, era mais os homens realmente, né? E tipo assim, o fato de... São coisas simples, né? Por exemplo, o fato... A mais velha foi a que sofreu mais, né? O fato de eu ter que lavar o cabelo, como eu lavo o meu,
E o cabelo da menina sair... Totalmente diferente. E o cabelo da menina sair todo iniado. Aí ela olhar pra mim, o que é que tu fez? Eu disse, eu esfreguei o cabelo assim. Aí tu imagina pra pentear esse cabelo, as bichinhas gritando. Meu amor, não faz isso não. O fato delas quererem que eu faça o penteado nela. Eu tenho que cortar a tesoura, popô. Eu não sei fazer penteado não. Aí às vezes as professoras, quando o Ilmara tem que viajar para estudar essas coisas, as professoras dizem, Ilmara viajou, né? Por quê? Já vai de tiara. Já vai de tiara. Eu disse, não, pode botar a tiara aí, velho. Pode botar. Rapaz, É um mundo novo, assim, mas eu particularmente, eu amo ser pai de menina, sabe? Eu acho que todo homem, quando é mais novo, assim, quer ter um menininho, né? Mas Deus me deu minhas 3 menininhas e, Maria, eu amo, né? Sabe? É muito gostoso, você olhar assim e ver aquele olhar daquele serzinho assim, dizer assim pra você, poxa, você é meu herói, você é isso, é aquilo, assim, sabe? E você às vezes se sente muito ali, aquela questão de proteger, de cuidar, sabe? Eu costumo às vezes falar com meus amigos que são pais de meninos, eu digo assim, rapaz, eu acho que o homem, né, você tem que dar o amor, tem que dar o carinho, mas você tem que ensinar a ser homem, né? Eu até um dia desse eu falei muito sobre isso, assim, sabe? Porque o lobo está dentro do homem, né? Então, assim, o lobo não está dentro da mulher, o lobo está dentro do homem. Então, o pai de homem tem que ensinar ele a controlar o seu lobo, né? Nós somos feitos para, às vezes, a testosterona, né? Para agressividade, para isso. A mulher não, a mulher é calmaria, a mulher é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falo muito lá em casa assim, você tem que criar uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher que saiba cuidar dela e cuidar dos outros também, porque assim, por melhor que você seja como pai, você nunca vai ser uma mãe, entendeu? Por melhor que você seja como pai, você nunca vai ser uma mãe, né? As meninas lá, tipo, os primeiros banhos eram eu que dava, o Mara estava cesariada, os primeiros banhos eram eu, troca, e de fralda, e isso, aquilo, tudo. A gente sempre se ajudou muito, né? Mas por melhor que você seja, você nunca vai chegar aos pés de uma mãe, né? Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, que já é outra coisa, mas ele tinha um ditado que ele dizia assim, que eu te falei, meu pai era um storytelling, né? Contador de histórias. Sim. E meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, uma mãe é para 1000 filhos, 1000 filhos não é para uma mãe. E isso é muito verdade, assim, sabe? Eu vejo ali minha esposa, assim, sabe? Com relação às meninas, assim, tem hora que eu digo assim, poxa, só mãe mesmo, só mãe, né? E por melhor que a gente seja, tente ser como pai, né? Por melhor que a gente tente acolher. Às vezes, por mais que as meninas sejam também próximas a mim, né? Mas eu não chego aos pés dela, como mulher, como esposa e como mãe, né? Mas são tudo puxa-saco dele. Tudo puxa-saco dele. As uma ainda puxa ele, assim, a mais velha, a do meio diga, não, mamãe, é mentira dela, papai não fez isso. Tá passando a mão. Mas é porque é assim mesmo, menina tem o pai como espelho, né? Ele tem como protetor, o herói, né? Então elas ficam muito nisso dele. Ah, meu pai é forte, meu pai é meu herói, meu pai é isso, né? Então, às vezes eu fico assim um pouquinho ciúme, porque elas puxam mais o saco pra ele, mas... mas é assim mesmo. Mas o que eu posso São dizer nossas vidas, né? que é muito gostoso. É. E, assim, primeiro, se eu posso dar um conselho, primeiro, não desistam dos seus sonhos, sabe? Por mais que as pessoas digam que você não consegue, certo? Não desistam dos seus sonhos, né? Eu falo para todo mundo que eu sou a prova viva disso, né? Que não desistir dos sonhos. E às vezes o seu sonho é um, mas Deus vai te mostrar outro, né? Então, se a vida te dá uma limonada, um limão, faça uma limonada, né? E escolham bem seus parceiros,
certo? Escolham bem quem você vai ficar a vida, né? Tenham sempre Deus à frente de vocês em tudo, né? E tenham filhos. E tenham filhos. Eles nos movem, né? Eles nos movem. A gente agradece aqui por terem se disponibilizado em pleno final de ano a estar aqui com a gente nesse bate-papo aqui. O Ilan realmente contou uma história incrível, uma história enriquecedora e que sirva de exemplo para muitos que vão assistir esse episódio aqui, para muitos que viram a ver, para muitos médicos também, residentes da cidade, recém-formados da região, para aprender um pouquinho sobre não só ser médico, mas ter uma história realmente de exemplo. Então, fica aqui nosso agradecimento em nome de toda a equipe do podcast por ter cedido esse tempo para contar um pouquinho da história de vocês aqui. Agradeço aqui ao Ilan, agradeço aqui a Ilmara, sempre disponibilizando esse tempo aqui para a gente mostrar sempre histórias relevantes e importantes para todo mundo que assiste e todo mundo aqui da nossa região. Né, Oswaldo? Isso. Então, as palavras de considerações finais de vocês, em seguida a gente encerra, né? Eu agradeço o convite, né? O Oswaldo já me convidou várias vezes. Não, Oswaldo, não dá. Mas deu certo, hoje deu certo, graças a Deus, né? E, assim, se mais na frente a gente tiver uma oportunidade, Fink também com o Rafael, Juliana, aqui, para a gente falar melhor sobre esse novo empreendimento, vai ser muito bom também, né? A gente agradecer aos ouvintes, agradecer à população de paulistana, a população da região, né? E mais uma coisa assim, nunca é tarde para mudar, né? Então, se você não está na forma que você quer, mude, né? Mude. E repense muitas coisas da sua vida que às vezes a gente precisa mudar, inclusive aquilo que talvez a gente acha que não precisa, né? Que a gente pode chegar numa vida melhor, né? Uma vida com mais paz, com mais tranquilidade, mais amor, né? Mais saúde também. E tenham sempre gratidão, né? Que às vezes as pessoas reclamam tanto e esquecem de agradecer. E não entendem o porquê as coisas acontecem. Eu sempre costumo dizer que palavras têm muito poder. Quanto mais você reclama, mais coisas ruins vêm. Quanto mais você agradece, mais coisas boas vêm, né? Então eu acho que a gente tem que sempre ser grato. Mais grato que a gente seja, mais coisas boas vêm na nossa vida. Então assim, não vale fazer uma pessoa ruim, você tratar o outro bem, independentemente de quem seja, né? Então eu acho que a gente tem que sempre ser humano, né? Sempre tentar levar o seu melhor. Às vezes a gente tem problemas, todo mundo tem, dentro de casa, em qualquer lugar. Mas se você for ver, tanto eu quanto o Ilan, a gente nunca repassa nossos problemas, porque a gente sabe dividir muito bem. Tanto que às vezes quando a gente vai falar nosso problema, vocês estão passando por tudo isso e sorrindo, ninguém tem culpa dos nossos problemas. Exatamente. Né? Não adianta chegar você lhe dando patada, se você não tem culpa do meu problema, o problema é meu, interno meu. Então, assim, eu acho que precisa muito isso nas pessoas, trabalhar isso, né? De perceber que os outros não têm culpa dos seus problemas, e por isso, às vezes você chega num departamento que precisa de alguma coisa, algum serviço, chega lá a pessoa, isso, não responde você bem, nem olha para sua cara, aí você, poxa, tem culpa se você não dormiu bem, se isso, que é aquilo, né? O que custa? Dar um bom dia para a pessoa, dar uma boa tarde, uma boa noite. Vai tirar um pedaço assim? Não vai, né? Então, assim, eu acho que está faltando muito isso. Acho que pela correria nossa do dia a dia, as pessoas terminam esquecendo isso, né? Às vezes as pessoas acham chato porque o outro dá bom dia, boa tarde, boa noite quando vai falar com a pessoa no WhatsApp. Ah, pra que bom dia, pra que boa tarde? Coisa chata, pula isso, fala logo o que quer. Né? Assim, é de cada um, vai de cada um, né? O que tem eu desejar pra você um bom dia? Se você não me deseja, não tem problema, vai de cada um, né? Mas assim, pronto. E é isso, gente. Desejar a todos um Feliz Natal, que todos estejam sempre com sua família, né? Mas não adianta só estar presente no dia e o resto da vida, não esquece, todo mundo vai para o seu lado e
e pronto, né? Mas que estejam sempre confraternizando e estejam sempre em comunhão, né? E que o amor e a presença de Deus, claro, porque sem Deus eu acredito que não somos nada, que esteja sempre presente na casa e na família de cada um, e que a gente tenha um novo ano com muitas bênçãos, né? Com mais bênçãos ainda, porque só de estarmos aqui vivos, com saúde, conversando, então já mostra que a gente é abençoado, né? Verdade. Até mesmo depois de uma pandemia que a gente passou, né? Exatamente. Verdade. Bom, a gente agradece novamente a participação de vocês, agradece todos os ouvintes e todo mundo que vai assistir esse episódio, tanto no Facebook como no YouTube. Desejamos Feliz Natal a todos e até o próximo episódio.